região de Anapu, perto de Altamira, perto de Belém do Pará. Naquela região morava um casal por nome de Jair e Dona Neuza. O Jair era um homem terrível, ele era pistoleiro, ele era pago para matar. As pessoas contratavam ele e ele matava, e cortava a orelha ou o dedo polegar e levava para a pessoa que o contratou. Do outro lado, a sua esposa, a irmã Neuza, uma mulher simpática. Eu estou no congresso de mulheres, uma senhora simpática, super educada. A Dona Neuza resolveu fazer uma coisa muito linda. Ela levantou as mãos e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Quando a Dona Neuza aceitou Jesus, o Jair olhou para ela e disse assim: tu é crente lá da igreja dos macacos, lá da igreja dos fanáticos, lá da igreja dos doidos. Pois é, todas as vezes que você for na igreja, você vai levar uma surra. A Dona Neuza ficou 6 meses indo para a igreja. Ela levou 49 surras. Ela apanhava na segunda, na terça ela estava na igreja. Ela apanhava na terça, na quarta ela estava na igreja. Ela apanhava na quarta, na quinta ela estava na igreja. Ela apanhava na quinta, na sexta ela estava na igreja. Ela apanhava na sexta, no sábado ela estava na igreja. Ela apanhava no sábado, no domingo ela estava na igreja. E o Jair não batia na Dona Neuza com tapinha de amor, não. Ele batia nela com chicote de couro tecido em 3 pontas. O corpo dela era completamente retalhado pela chibatada. Mas a minha mãe era líder do ciclo de oração. Do outro lado da história sempre tem uma mulher. A Dona Neuza ganhou 49 surras. O Jair olhou para ela e disse assim: olha, Neuza, se você for na igreja mais uma vez, eu não vou te bater. A Dona Neuza quis abrir um sorriso: empreste-me o teu ouvido, senão você não vai entender. Aí ele olhou para ela e disse assim: eu não vou mais te bater, eu vou te matar. Eu vou cortar você junta por junta, vou colocar dentro do caldeirão e vou cozinhar a tua carne e vou dar para os cachorros comer. Eu estou falando do que eu vi e do que eu ouvi, não estou falando do que alguém me contou. E a Dona Neuza temeu, porque ela sabia que o Jair faria isso mesmo. Ela não foi mais na igreja. 10 dias não foi na igreja, 20 dias não foi na igreja, 30 dias, 40 dias não foi na igreja. Quando completou 40 dias topado, a minha mãe lida do ciclo de oração, orando das 6 às 8 da manhã. Ela chega naquela manhã, dá uma olhada para aquelas mulheres, e ao olhar para aquelas mulheres, termina a oração, ela diz: hoje nós vamos visitar a irmã Neuza. As mulheres olham para ela e dizem: a senhora ficou louca, dona Emília, irmã Emília. A senhora não sabe que a Neuza, o marido dela é endiabado? Se nós for lá, ele vai matar nós. A minha mãe disse: se ela não vem na igreja, a igreja vai até ela. De 60 mulheres, 46 foram embora, mas 14 mulheres disseram: dona Emília, se a senhora vai, nós vamos também. Se a senhora for, nós iremos com a senhora também. Segura, irmãos. Mais uma mulher magrinha, franzininha, uma negrinha, ela levanta a voz e diz: dona Emília, irmã Emília, nós podemos levar os nossos filhos menores, os caçulos. Sendo assim, o homem não nos fará dano algum. A minha mãe olhou e disse: tudo bem. Eu era o filho caçulo, eu tinha 6 anos e 9 meses. Sobrou para mim, com essa boca quente. Segura, irmãos. Rasgaram para lá, no meio do mato, na região de Anapu. E quando chegaram lá, irmão, na fazenda, o Jair já veio de lá para cá com a 20, armado. E aquelas mulheres chegaram cantando: breve no céu Jesus há de aparecer. Canta, continue. Uma pausa. O Jair apontou a arma. Em vez da minha mãe correr, ela agarrou no cano da arma
colocou no meio da testa e olhou para o homem. Minha mãe era baixinha, 1,56 m de altura, mas pensa numa baixinha brava e valente. Olhou no meio dos olhos de um homem de quase 2 metros de altura, o seu Jair, e olhou para ele e disse: atira, se tu é maior do que Jesus. Atira se tu é macho, homem, mais do que Jesus. Ah, como eu sinto saudade da minha mãe. O homem tremia igual uma vara verde. Pastor Juvenil, sabe o que as mulheres falaram? Todas desviaram. Vala, meu Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio, tem misericórdia. Todos a pegaram com um tipo de santo, mas a minha mãe agarrou firme, dizendo: Jesus é o nosso santo. O homem não deu conta de atirar. Ela empurrou a arma com a mão assim e disse: você perdeu a primeira batalha. Entrou para dentro da casa e disse: eu vou sentar na tua casa, vou entrar na tua casa e vou sentar na tua casa. Entrou na sala, pegou um tamborete feito de madeira e de couro e sentou. E começou a falar para o Jair: o senhor sabe que tem um homem que é mais valente do que o senhor? O senhor já matou muita gente, mas ele mata sem nem mexer do lugar. Me arruma essa cadeira aqui, por favor, minha filha. Me arruma ela aqui, por favor. O Jair tinha um ódio de Deus. Ele tinha uma revolta de Deus. O Jair odiava Deus. Motivo: porque o Jair tinha um filho por nome de Jean Carlos. E o Jean Carlos nasceu completamente deficiente. Eu não estou falando de história que alguém me contou, eu estou falando que eu estava lá. Além do Jean Carlos ser todo deficiente, as pernas dele, as mãos eram todas tortas, as pernas tortas, ele não tinha circulação no pescoço, ele era mudo e surdo. E o Jair tinha uma revolta de Deus. Se Deus existisse, por que o filho dele nasceu completamente aleijado? Aleluia. Naquele dia, os mais, se Deus existisse, por que o filho dele nasceu completamente aleijado? Aleluia. Naquele dia, os mais velhos estão aqui, o pastor Juvenil está aqui. Sabe que quando a gente era criança, a gente não podia ficar no meio dos mais velhos quando eles estavam conversando. E nem podia assinar com a mão que tinha que cascar fora. E nem podia passar na frente. Se passasse na frente, ah, meu Deus, só meus coros sabem responder isso. Aí as crianças teve uma ideia. Eram 17 crianças. A Maraí era uma menina jovem de 9 anos de idade. Teve uma ideia: brincar de dirigir culto no terreiro da casa, no quintal. Nós éramos todos crianças. Os mais velhos ficou na sala e nós fomos brincar de dirigir o culto. Pegaram uma espiga de milho, debulhou e fez dela um microfone. Foram todas crianças. O Jean Carlos também foi na cadeira de roda. O Jean Carlos, eu vou fazer o jeito que ele era. Aqui nele era torto. Ele não tinha circulação no pescoço, não movimentava. A cabeça dele ficava onde se colocasse. Então ele estava desse jeito aqui, todo torto, cabeça aqui, a boca aberta, a baba descendo. Ele era mudo e surdo e completamente deficiente. Mas ele estava ali assistindo o culto. Aleluia. Segura, irmãos. Naquele dia, a Maraí começa a dar oportunidade. E de repente a irmã Maraí, a menina nova de 9 anos, deu oportunidade para o Felipe. O Felipe, um menino todo trancudinho. O Felipe pega o sabuco da mão da Maraí e o Felipe começa a pregar. E a mensagem do Felipe aquela noite, aquela manhã era essa: Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu.